Senhor, aceita uma flor? Disse a menina mendiga ao milionário triste no cemitério, sem saber que esse gesto mudaria a vida dele. O consultório luxuoso no 30º andar do Hospital São Lucas refletia perfeitamente a personalidade do Dr. Ricardo Mendes. As paredes em tons de cinza, decoradas com diplomas e certificações internacionais, criavam uma atmosfera tão fria quanto o olhar do renomado cirurgião plástico. Aos 45 anos, ele havia conquistado tudo o que sempre sonhou: reconhecimento, fortuna e uma lista de espera de pacientes dispostos a pagar pequenas fortunas por suas habilidades excepcionais. Naquela manhã de segunda-feira, enquanto revisava alguns prontuários em sua mesa de vidro italiana, sua secretária Sandra entrou apressadamente no consultório, interrompendo sua concentração. Dr. Ricardo, desculpe a intromissão, mas tem uma situação diferente na recepção, disse ela hesitante. Sandra, você sabe que não atendo sem agendamento, respondeu ele sem tirar os olhos dos documentos. Eu sei, doutor, mas é uma criança. Ela está aqui há horas, se recusa a sair e diz que precisa falar com o senhor urgentemente. Ricardo suspirou, irritado com a interrupção. E desde quando viramos pronto-socorro infantil? Chame a segurança. Doutor, por favor, insistiu Sandra. Tem algo diferente nela. Ela não parece bem, está muito magra e... Está bem, cortou ele. Mande-a entrar. 5 minutos, não mais que isso. Segundos depois, uma menina franzina de aproximadamente 10 anos entrou no consultório. Seus cabelos escuros estavam presos em um rabo de cavalo mal feito e suas roupas, embora limpas, estavam visivelmente gastas. Seus olhos grandes e castanhos, porém, brilhavam com uma determinação que imediatamente chamou a atenção do médico. Como você se chama? Perguntou ele, mantendo sua postura profissional. Maria Clara, respondeu ela, apertando nervosamente a barra da camiseta. O senhor precisa me ajudar, doutor. Meu irmãozinho, o João Pedro, ele está muito doente. Ricardo ajeitou-se na cadeira, preparando-se para dar a resposta que sempre dava nesses casos. Olha, Maria Clara, eu sou cirurgião plástico. Não atendo casos pediátricos. Você precisa procurar. Mas o senhor é o melhor médico daqui, interrompeu ela, dando um passo à frente. Todo mundo fala do senhor e o João Pedro. Ele precisa do melhor. A gente já tentou tudo, doutor. Minha mãe trabalha dia e noite, mas o dinheiro mal dá para comida. O médico observou a menina com mais atenção. Havia algo em sua voz, uma mistura de desespero e esperança que, por algum motivo inexplicável, o incomodava. Não era a primeira vez que alguém implorava por sua ajuda, mas havia algo diferente ali. Qual é o problema do seu irmão? Perguntou, surpreendendo até a si mesmo com a pergunta. Maria Clara aproximou-se mais da mesa, seus olhos se enchendo de lágrimas. É uma doença rara, doutor. Os médicos do posto disseram que ele precisa de um tratamento especial, mas é muito caro. A gente mora num barraco na Vila Esperança, e minha mãe. Vila Esperança, mãe, interrompeu Ricardo, lembrando-se da região mais pobre da cidade. Como você chegou até aqui? Vim andando, respondeu ela simplesmente. Saí cedinho de casa. Precisava encontrar o senhor. Ricardo sentiu algo estranho no peito, uma sensação que há muito não experimentava. A determinação daquela criança que havia atravessado a cidade a pé para pedir sua ajuda mexia com algo dentro dele que julgava enterrado. E por que você acha que eu ajudaria? Perguntou ele, tentando manter a compostura profissional. Maria Clara olhou diretamente em seus olhos e, pela primeira vez em anos, Ricardo sentiu-se verdadeiramente exposto. Porque o senhor pode, respondeu ela com uma simplicidade desconcertante. Tá, é porque todo mundo merece uma chance, não é mesmo? O silêncio que se seguiu foi interrompido por Sandra, que entrou novamente no consultório. Doutor, sua próxima paciente já está esperando. Ricardo fez um gesto com a mão, dispensando a secretária, sem tirar os olhos de Maria Clara. Algo naquela menina o intrigava, como se ela conseguisse enxergar através da máscara de frieza que ele havia construído ao longo dos anos. O consultório luxuoso parecia ainda mais imponente quando visto pelos olhos de Maria Clara. A menina permanecia parada,
suas mãos apertando nervosamente a barra da camiseta enquanto esperava pela resposta do médico. Dr. Ricardo, por sua vez, sentia-se inexplicavelmente perturbado pela presença daquela criança. "Onde está seu irmão agora?" perguntou ele, quebrando o silêncio. "Em casa, com minha mãe", respondeu Maria Clara. "Ela não sabe que eu vim. Saí depois que ela foi trabalhar." Ricardo levantou-se de sua cadeira e caminhou até a janela. Do 30º andar tinha uma vista privilegiada da cidade. Ao longe, podia ver a região da Vila Esperança, um amontoado de casas simples que contrastava drasticamente com os arranha-céus do centro. "Você não deveria estar sozinha na rua", disse ele, ainda olhando pela janela. "É perigoso." "Mais perigoso é não fazer nada", respondeu ela, com uma sabedoria que parecia além de seus anos. "O João Pedro está piorando cada dia mais. A mãe chora escondido. Mas eu escuto." Ricardo virou-se para encará-la. Em seus anos de profissão, havia construído uma reputação baseada na excelência técnica e no distanciamento emocional. Seus pacientes o procuravam por sua competência, não por sua compaixão. Era assim que as coisas funcionavam em seu mundo. "Qual é o diagnóstico exato do seu irmão?" perguntou ele, pegando uma caneta e um bloco de anotações. Maria Clara mexeu em sua mochila surrada e tirou alguns papéis dobrados. "Aqui, doutor. São os exames que fizeram no posto. Eu não entendo direito o que está escrito, mas guardei tudo." Ricardo pegou os papéis e começou a analisá-los. Seus olhos percorreram rapidamente os resultados e sua expressão mudou sutilmente. A condição do menino era realmente séria, exigindo um tratamento complexo e caro. "Quantos anos tem seu irmão?" perguntou, ainda estudando os documentos. 6, respondeu ela. "Mas ele parece menor porque não consegue brincar como as outras crianças. Fica cansado muito rápido." O médico continuou analisando os exames, enquanto sua mente trabalhava, rapidamente. O tratamento necessário estava muito além das possibilidades financeiras daquela família. Além disso, não era sua especialidade. Ele era cirurgião plástico, não pediatra. "Maria Clara", começou ele, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Eu entendo sua preocupação, mas não sou o médico mais indicado para o caso do seu irmão. Existem especialistas." "Por favor", interrompeu ela, sua voz embargada. "Eu sei que o senhor pode ajudar. Todo mundo diz que o senhor é o médico mais importante daqui. Se o senhor quiser, pode fazer alguma coisa. Eu posso trabalhar para pagar. Posso limpar seu consultório, fazer qualquer coisa." A proposta inocente da menina atingiu Ricardo, como um soco no estômago. A imagem daquela criança se oferecendo para trabalhar em troca do tratamento do irmão o fez sentir algo que não experimentava há muito tempo: vergonha. Sandra entrou novamente no consultório. "Dr. Ricardo, sua agenda está atrasando. Cancele meus próximos compromissos", ordenou ele, surpreendendo tanto a secretária quanto a si mesmo. "E chame o Dr. Paulo da pediatria. Diga que preciso falar com ele urgentemente." Maria Clara olhou para ele com uma mistura de surpresa e esperança. "O senhor vai ajudar?" Ricardo ajeitou sua gravata, um gesto automático que fazia quando estava prestes a tomar uma decisão importante. "Vamos ver o que podemos fazer", respondeu ele, tentando manter um tom profissional. "Mas primeiro, vamos ligar para sua mãe. Ela deve estar preocupada." O telefonema para Dona Aparecida, mãe de Maria Clara, foi tenso. A mulher, em prantos ao descobrir onde a filha estava, precisou sair às pressas do trabalho. Ricardo ofereceu seu motorista particular para buscá-la. Um gesto que surpreendeu até mesmo Sandra, sua secretária de longa data. Enquanto esperavam, Maria Clara sentou-se quieta em uma das poltronas do consultório, seus pés balançando sem alcançar o chão. Ricardo a observava discretamente, intrigado com a maturidade daquela criança que atravessara a cidade sozinha por amor ao irmão. "Você deve estar com fome", disse ele, quebrando o silêncio. "Sandra, pode providenciar algo para ela comer?" Menina arregalou os olhos quando a secretária voltou com um lanche completo: sanduíche, suco e até uma barra de chocolate. "Obrigada", murmurou ela, segurando o sanduíche como se fosse um tesouro.
Come devagar, orientou Ricardo, percebendo a voracidade com que ela atacava a comida. Algo dentro dele se contorcia ao ver aquela cena. Quando Dona Aparecida chegou, o consultório testemunhou um encontro carregado de emoção. A mulher, ainda vestida com o uniforme de auxiliar de limpeza, abraçou a filha com força, alternando entre ralhar pela preocupação causada e agradecer a Deus por ela estar bem. "Desculpe, doutor", disse ela constrangida, tentando ajeitar o cabelo despenteado. "A Maria Clara às vezes é muito teimosa. Não devia ter incomodado o senhor." Ricardo observou a mulher à sua frente. Os olhos cansados, as mãos calejadas, a postura resignada de quem carrega o mundo nas costas. "Não foi incômodo", respondeu, ele surpreendendo a si mesmo com a sinceridade em sua voz. "Na verdade, gostaria de conversar sobre o João Pedro." O rosto de Dona Aparecida empalideceu. "Doutor, eu não tenho condições de pagar uma consulta particular. Já tentamos todos os recursos pelo SUS. Mas a fila de espera..." "Por favor, sente-se", interrompeu ele, indicando a cadeira. "Já li os exames que Maria Clara trouxe. A condição do João Pedro é séria, mas existem tratamentos disponíveis." "Eu sei", respondeu ela, as lágrimas começando a brotar. "Mas custam uma fortuna. Só o remédio que ele precisa tomar todo mês é mais do que eu ganho." Ricardo pegou seu tablet e começou a fazer algumas anotações. "Dona Aparecida, eu não sou especialista no caso do seu filho, mas conheço quem é. Dr. Paulo, nosso chefe da pediatria, é uma das maiores autoridades no tratamento dessa condição." Maria Clara, que até então observava tudo em silêncio, aproximou-se da mãe e segurou sua mão. O gesto não passou despercebido por Ricardo, que sentiu algo mexer dentro de seu peito. "O que a senhora acha de marcarmos uma consulta com ele ainda hoje?" propôs Ricardo. "Podemos fazer uma avaliação completa e discutir as possibilidades de tratamento." "Mas, doutor, eu já disse que não posso..." "Não se preocupe com isso agora", cortou ele, surpreendendo-se com suas próprias palavras. "Vamos primeiro entender exatamente do que o João Pedro precisa. Depois conversamos sobre o resto." Dona Aparecida cobriu o rosto com as mãos, deixando as lágrimas correrem livremente. Maria Clara a abraçou, e Ricardo percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, estava verdadeiramente envolvido com o destino de seus pacientes. "Sandra", chamou ele pelo interfone, "entre em contato com o Dr. Paulo. Diga que é um caso especial e que preciso da agenda dele hoje mesmo." Enquanto esperavam o retorno, Ricardo começou a fazer mais perguntas sobre João Pedro. Cada resposta revelava uma realidade que ele conhecia apenas através das manchetes de jornal. A luta diária pela sobrevivência, as escolhas impossíveis entre comprar comida ou remédio, o peso esmagador da pobreza sobre os ombros de uma família. O Dr. Paulo chegou ao consultório no final da tarde, depois de reorganizar sua agenda para atender ao pedido urgente de Ricardo. Era um homem de seus 60 anos, com cabelos grisalhos e um sorriso gentil que contrastava com a seriedade de Ricardo. "Então esse é o caso especial?" perguntou ele, observando Maria Clara e sua mãe com interesse genuíno. Ricardo apresentou a situação, entregando os exames que a menina havia trazido. Enquanto o pediatra analisava os documentos, um silêncio tenso pairava no ar. Maria Clara apertava a mão da mãe, seus olhos fixos no médico mais velho, como se tentasse adivinhar seus pensamentos. "Precisamos ver o João Pedro o quanto antes", declarou o Dr. Paulo após alguns minutos. "A condição dele é séria, mas ainda temos tempo de intervir se agirmos rapidamente." "O senhor pode ajudar meu irmãozinho?" perguntou Maria Clara, sua voz pequena, mas cheia de esperança. O pediatra sorriu para ela. "Vou fazer o meu melhor, querida, mas primeiro preciso examiná-lo pessoalmente. Dona Aparecida, a senhora pode trazê-lo amanhã cedo?" Eu preciso falar com meu patrão", respondeu ela hesitante. "Já faltei hoje e..." "Não se preocupe com isso", interrompeu Ricardo, sua voz surpreendentemente suave. "Posso providenciar um carro para buscá-los." Dr. Paulo lançou um olhar curioso para o colega. Conhecia Ricardo há anos
e nunca o vira demonstrar tanto interesse por um caso fora de sua especialidade. Ótimo, disse o pediatra, voltando-se para Dona Aparecida. Amanhã às 8 horas, então. Faremos todos os exames necessários e desenvolveremos um plano de tratamento adequado. Quando mãe e filha deixaram o consultório, acompanhadas por Sandra até o carro que as levaria para casa, os dois médicos permaneceram em silêncio por alguns momentos. "O que deu em você, Ricardo?" perguntou o Dr. Paulo finalmente. "Nunca te vi assim tão envolvido." Ricardo ajeitou a gravata, um gesto que sempre fazia quando se sentia desconfortável. "Tem algo diferente nessa menina", respondeu ele olhando pela janela. A forma como ela atravessou a cidade sozinha, como se dispôs a trabalhar para pagar o tratamento do irmão. "Você sabe que o tratamento será caro", observou Paulo, "e longo, mesmo com todos os recursos do hospital, será um desafio." "Eu sei", respondeu Ricardo, virando-se para encarar o colega. "Mas também sei que temos condições de ajudar. O hospital tem um fundo para casos especiais, não tem?" "Tem, mas você nunca se interessou por isso antes. Sempre disse que medicina não é caridade." Ricardo sentou-se em sua cadeira, passando a mão pelos cabelos impecavelmente penteados. "Talvez eu estivesse errado", murmurou ele, mais para si mesmo do que para o colega. Dr. Paulo sorriu, um sorriso que misturava surpresa e satisfação. "Sabe, Ricardo, em todos esses anos de medicina, aprendi que às vezes precisamos de um pequeno anjo para nos mostrar o caminho de volta à nossa humanidade." As palavras do colega ecoaram na mente de Ricardo muito depois que ele deixou o consultório. Sentado sozinho, olhando para a cidade que se iluminava com o cair da noite, ele se pegou pensando em Maria Clara e em como uma criança de 10 anos havia conseguido romper a barreira de indiferença que ele levara anos para construir. Pegou seu celular e fez uma ligação. "Sandra, por favor, prepare toda a documentação necessária para acessar o fundo especial do hospital e agende uma reunião com o conselho administrativo para amanhã à tarde. Sim, é urgente." Na manhã seguinte, o Hospital São Lucas testemunhou uma cena incomum. Dr. Ricardo Mendes, conhecido por sua pontualidade cronometrada, chegou 1 hora antes do habitual. Seu terno impecável e sua postura altiva contrastavam com a inquietação em seu olhar enquanto aguardava na recepção do setor pediátrico. Às 7h45, Dona Aparecida chegou com seus 2 filhos. João Pedro, um menino miúdo de 6 anos, estava no colo da mãe, sua respiração visivelmente ofegante pelo esforço do trajeto. Maria Clara caminhava ao lado deles, carregando uma mochila pequena com os pertences do irmão. "Bom dia", cumprimentou Ricardo, aproximando-se. Seu tom de voz, normalmente frio e profissional, soava estranhamente suave. João Pedro olhou para ele com olhos grandes e curiosos, muito parecidos com os da irmã. "Você é o médico que a Maria Clara falou?" se perguntou ele, sua voz baixinha e entrecortada pela respiração difícil. "Sou sim", respondeu Ricardo, sentindo um nó na garganta ao observar o esforço do menino para falar. "E hoje você vai conhecer outro médico muito especial, o Dr. Paulo." Maria Clara segurou a mão do irmão enquanto ele era colocado em uma cadeira de rodas. "O Dr. Ricardo é legal, João. Ele vai te ajudar, você vai ver." A confiança na voz da menina atingiu Ricardo de uma forma que ele não esperava. Como aquela criança podia depositar tanta fé nele, um homem que até 2 dias atrás era conhecido por sua frieza e distanciamento? Dr. Paulo os recebeu em seu consultório, decorado com desenhos coloridos e brinquedos. Um ambiente acolhedor que logo deixou João Pedro mais à vontade. O exame foi minucioso, e Ricardo permaneceu presente o tempo todo, observando cada detalhe, com uma atenção que surpreendeu até mesmo o colega pediatra. "Dona Aparecida", chamou o Dr. Paulo após terminar os exames, "preciso conversar com a senhora sobre o tratamento. Maria Clara, você pode levar seu irmão para brincar um pouquinho ali no cantinho? A enfermeira Rose vai ficar com vocês." Enquanto as crianças se afastavam, os médicos explicaram à mãe a complexidade da situação. O tratamento seria longo, e exigiria medicações caras, sessões de fisioterapia e possíveis internações.
Mas não se preocupe com os custos agora, interveio Ricardo, antes que Dona Aparecida pudesse expressar seu desespero. Estamos acionando o fundo especial do hospital e eu pessoalmente vou acompanhar todo o processo. Doutor Ricardo, murmurou ela, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Por que o senhor está fazendo tudo isso por nós? A pergunta pegou Ricardo de surpresa. Por que estava fazendo aquilo? Ele, que sempre manteve uma distância segura de seus pacientes, que transformou a medicina em um negócio lucrativo, estava agora completamente envolvido com o destino daquela família. Porque sua filha me ensinou algo importante, respondeu ele após um momento de reflexão. Às vezes precisamos de alguém para nos lembrar do verdadeiro significado de ser médico. Do outro lado da sala, Maria Clara brincava com o irmão, inventando histórias para distraí-lo. Seu sorriso, sua dedicação e seu amor incondicional eram como um espelho que refletia tudo o que Ricardo havia esquecido ao longo dos anos. A pureza dos sentimentos, a força da esperança e o poder transformador da compaixão. A reunião com o Conselho Administrativo do hospital estava marcada para as 14h. Ricardo ajustou sua gravata pela terceira vez enquanto esperava na sala de reuniões. Em suas mãos, uma pasta continha todos os documentos do caso de João Pedro, incluindo um relatório detalhado que ele mesmo havia preparado durante a madrugada. Doutor Ricardo, chamou o Dr. Paulo, entrando na sala. Trouxe os resultados dos exames desta manhã. Confirmam nossa suspeita inicial. O quadro é grave, mas ainda temos uma boa chance se começarmos o tratamento imediatamente. Os membros do conselho foram chegando um a um. Eram 15 pessoas no total, todas vestindo ternos caros e carregando tablets de última geração. Ricardo conhecia cada um deles, já havia participado de inúmeras reuniões semelhantes, mas nunca se sentira tão nervoso. Bem, Dr. Mendes, começou o presidente do conselho, Dr. Thompson, confesso que fiquei surpreso com seu pedido urgente. O senhor nunca demonstrou interesse pelos casos do fundo especial antes. Ricardo levantou-se, distribuindo cópias do relatório que havia preparado. Senhores, senhoras, agradeço a presença de todos. O caso que trago hoje é especial e requer nossa atenção imediata. Durante a próxima hora, Ricardo apresentou a situação de João Pedro com uma eloquência que surpreendeu até mesmo o Dr. Paulo. Falou sobre a gravidade da doença, sobre o tratamento necessário e, principalmente, sobre o impacto que aquela família havia causado nele. Dr. Mendes, me interrompeu uma das conselheiras. Entendo sua preocupação, mas o fundo especial tem recursos limitados. Já estamos atendendo diversos casos. Eu sei disso, respondeu Ricardo, sua voz firme, e é por isso que estou propondo algo diferente. Quero doar parte dos meus honorários para o fundo especial, especificamente para casos como o do João Pedro. Um burburinho percorreu a sala. Ricardo Mendes, conhecido por ser um dos cirurgiões mais bem pagos do país, oferecendo-se para doar dinheiro? Além disso, continuou ele, conversei com alguns colegas da área de cirurgia plástica. Estamos dispostos a realizar procedimentos gratuitos para aumentar os recursos do fundo. Dr. Thompson inclinou-se para a frente, visivelmente intrigado. O que provocou essa mudança, Dr. Mendes? Até onde sei, o senhor sempre defendeu que o hospital não é instituição de caridade. Ricardo pausou por um momento, pensando em Maria Clara e sua determinação em salvar o irmão. Às vezes, respondeu ele, precisamos de um choque de realidade para nos lembrar do que é verdadeiramente importante. A discussão se estendeu por mais uma hora. Números foram analisados, propostas foram debatidas e, ao final, o conselho chegou a uma decisão. O caso de João Pedro seria aceito no programa do Fundo Especial, com Ricardo como médico responsável pelo acompanhamento do caso. Ao sair da reunião, Dr. Paulo colocou a mão no ombro do colega. Sabe, Ricardo, em todos esses anos de profissão, nunca vi você lutar tanto por algo. Nem eu mesmo me reconheço, admitiu Ricardo, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Mas quando vi aquela menina atravessar a cidade sozinha por amor ao irmão, percebi que havia esquecido algo fundamental. A medicina não é apenas sobre curar doenças,
é sobre cuidar de pessoas. Naquele momento, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Sandra. Dr. Ricardo, Dona Aparecida está aqui com as crianças para os primeiros exames. Maria Clara perguntou por você. As semanas seguintes trouxeram uma transformação notável, não apenas na vida de João Pedro, mas também na rotina do Hospital São Lucas. A presença frequente de Maria Clara nos corredores do hospital começou a afetar todos ao seu redor. Enfermeiras, médicos e até mesmo outros pacientes eram conquistados por seu sorriso sincero e sua dedicação ao irmão. Ricardo, em particular, via sua vida mudar de maneiras que nunca imaginara possível. Suas manhãs, antes preenchidas exclusivamente com consultas de cirurgia plástica, agora começavam com uma visita ao setor pediátrico. Ele fazia questão de acompanhar pessoalmente o progresso de João Pedro, mesmo que isso significasse reorganizar sua agenda lotada. O senhor também tem irmãos, Dr. Ricardo? Perguntou Maria Clara em uma dessas manhãs, enquanto observavam João Pedro em sua sessão de fisioterapia. A pergunta pegou Ricardo de surpresa. Tinha, respondeu ele, sua voz suavizando. Uma irmã mais nova, mas ela não está mais entre nós. Maria Clara olhou para ele com seus grandes olhos castanhos. Sinto muito, disse ela, com uma maturidade que não combinava com sua idade. Vocês eram unidos como eu e o João? Ricardo sentiu um nó na garganta. Memórias há muito guardadas. Começaram a emergir. Brincadeiras de infância, risadas compartilhadas. Promessas de proteção eterna. Éramos, respondeu ele após uma pausa. Mas eu era muito jovem quando ela se foi. Depois disso, acho que construí uma parede ao meu redor. Como aquelas do seu consultório? Perguntou ela inocentemente. Todas cinzas e sem cor? A observação da menina o fez rir. Um som que surpreendeu até mesmo as enfermeiras que passavam. Dr. Ricardo Mendes, conhecido por sua seriedade inabalável, estava rindo genuinamente. Exatamente como aquelas, concordou ele. Mas sabe de uma coisa? Acho que está na hora de dar um pouco de cor a elas. O tratamento de João Pedro progredia lentamente, mas com resultados promissores. As novas medicações estavam fazendo efeito e as sessões de fisioterapia ajudavam a fortalecer seu corpo fragilizado. Dona Aparecida, graças a um arranjo especial feito por Ricardo com seu empregador, conseguia acompanhar o filho sem prejuízo ao seu trabalho. No entanto, nem tudo eram flores. O custo do tratamento, mesmo com o apoio do fundo especial, estava se provando maior do que o previsto. Ricardo começou a notar olhares preocupados nas reuniões do conselho e sussurros nos corredores sobre o caso especial do Dr. Mendes. Uma tarde, enquanto revisava as contas do hospital em seu consultório, Ricardo recebeu uma visita inesperada do Dr. Thompson. Ricardo, começou ele, seu tom grave, precisamos conversar sobre o caso do menino João Pedro. Os custos estão extrapolando nossas previsões iniciais. Ricardo sentiu seu corpo enrijecer. Os resultados estão sendo positivos. Alberto, o menino está respondendo bem ao tratamento. Não estou questionando a eficácia, respondeu Thompson. Mas como presidente do conselho, preciso pensar na sustentabilidade do hospital. Não podemos comprometer nossos recursos em um único caso. O silêncio que se seguiu às palavras de Thompson pesava como chumbo no consultório. Ricardo levantou-se lentamente de sua cadeira, caminhou até a janela e observou a cidade lá embaixo. Em algum lugar, na Vila Esperança, uma família depositava todas as suas esperanças nele. O que você sugere, Alberto? Perguntou ele, sua voz controlada. Precisamos estabelecer um limite, respondeu Thompson. Talvez transferir o caso para um hospital público onde... Não, interrompeu Ricardo, virando-se bruscamente. Isso não é uma opção. Ricardo, sei que você se envolveu pessoalmente com esse caso, mas... Envolvimento pessoal? Repetiu Ricardo, um sorriso amargo em seus lábios. Sabe qual foi meu primeiro caso como médico residente, Alberto? Uma menina de 7 anos. Ela chegou ao pronto-socorro com uma condição similar à do João Pedro. Eu era jovem, idealista, queria salvar o mundo. Mas o hospital onde eu trabalhava não tinha recursos
e ela foi transferida para outro lugar. Nunca soube o que aconteceu com ela. Thompson observou o colega com interesse. Em todos os anos que conhecia Ricardo, nunca ouvira falar de seu passado. Essa história me transformou, continuou Ricardo. Decidi que nunca mais me sentiria impotente. Estudei, me especializei, construí uma carreira sólida. Mas no processo, esqueci por que tinha escolhido ser médico em primeiro lugar. Caminhando até sua mesa, Ricardo abriu uma gaveta e retirou um envelope. Aqui está a minha proposta, disse ele, entregando o documento a Thompson. Estou disposto a abrir mão de 40% dos meus honorários pelos próximos 2 anos. Todo esse valor será direcionado ao fundo especial. Thompson arregalou os olhos ao ler o documento. Isso é substancial. Também conversei com alguns colegas, continuou Ricardo. Vários deles se comprometeram a realizar procedimentos pro bono para aumentar os recursos do fundo. Dr. Paulo já concordou em dedicar 2 tardes por semana exclusivamente para casos especiais. E sua própria carreira? Seus planos? Ricardo pensou em Maria Clara, em sua coragem ao atravessar a cidade sozinha por amor ao irmão. Pensou em João Pedro, lutando bravamente contra uma doença que tentava roubar sua infância. Pensou em sua própria irmã e em todas as promessas que não pôde cumprir. Meus planos mudaram, respondeu ele simplesmente. Aquela menina me ensinou mais sobre medicina nas últimas semanas do que aprendi em anos de carreira. Ela me lembrou que, às vezes, precisamos atravessar a cidade inteira, enfrentar nossos medos e preconceitos para encontrar o que realmente importa. Thompson observou o colega por um longo momento. Sabe, disse ele finalmente, quando você trouxe esse caso ao conselho, muitos acharam que era apenas um capricho passageiro, o grande Dr. Mendes tendo seu momento de caridade. E agora? Agora. Sorriu Thompson. Acho que estamos testemunhando algo muito mais profundo. Uma transformação que vai além de um único caso. 3 meses se passaram desde que Maria Clara atravessou a cidade em busca de ajuda para seu irmão. O outono já começava a pintar as árvores do hospital com tons dourados e uma brisa suave entrava pela janela do quarto onde João Pedro fazia sua fisioterapia. Olha, Dr. Ricardo, exclamou o menino, dando alguns passos sem ajuda. Tô conseguindo. Ricardo observava a cena com um sorriso discreto nos lábios. O progresso de João Pedro era visível. Suas bochechas estavam mais coradas, sua respiração mais controlada, e seus olhos brilhavam com uma energia que antes não existia. Maria Clara, sentada em um canto do quarto, desenhava em um caderno que havia ganhado de Sandra. A secretária, tocada pela história da menina, tinha desenvolvido um carinho especial por ela, sempre guardando pequenas surpresas em sua gaveta. O que você está desenhando? Perguntou Ricardo, aproximando-se. Nossa família, respondeu, ela mostrando o desenho. No papel via-se uma casa colorida com várias pessoas. Dona Aparecida, João Pedro, ela mesma e, para surpresa de Ricardo, uma figura alta de jaleco branco. E esse aqui? Perguntou ele, apontando para a figura. O senhor o é, respondeu ela com naturalidade. O senhor faz parte da nossa família agora, não faz? Ricardo sentiu algo quente se espalhar em seu peito. Em todos seus anos de profissão, nunca havia sido incluído no desenho de uma família. Suas paredes cuidadosamente construídas começavam a mostrar rachaduras cada vez maiores. O consultório dele também havia mudado. As paredes cinzas agora exibiam desenhos coloridos, feitos por João Pedro e Maria Clara. Em sua mesa, ao lado dos diplomas internacionais, havia uma foto dos irmãos sorrindo durante uma sessão de fisioterapia. Mas nem tudo eram sorrisos. Tratamento de João Pedro, embora progredindo bem, ainda enfrentava desafios. Os custos continuavam altos, e mesmo com a doação de Ricardo e o apoio de outros médicos, o fundo especial do hospital estava sob pressão. Uma tarde, enquanto revisava alguns prontuários em seu consultório, Ricardo recebeu uma ligação inesperada. Era um importante instituto de pesquisa médica da Europa, oferecendo uma posição de destaque com um salário 3 vezes maior que o atual. É uma oportunidade única,
Dr. Mendes, disse o diretor do instituto. Sua reputação como cirurgião é impecável e precisamos de alguém com sua experiência para liderar nossa equipe de pesquisa. Ricardo olhou para o desenho de Maria Clara em sua mesa. A figura de jaleco branco sorria ao lado da família, como se pertencesse ali desde sempre. Posso pensar um pouco sobre a proposta? E pediu ele. Claro, mas não demore muito. Temos outros candidatos interessados. Após desligar o telefone, Ricardo permaneceu em silêncio, observando a cidade através da janela. A Vila Esperança, que antes não passava de um amontoado distante de casas, agora tinha um significado especial para ele. Era o lugar onde uma pequena guerreira morava, uma menina que havia lhe ensinado mais sobre coragem e amor do que todos seus anos de estudo. O relógio marcava quase meia-noite quando Ricardo finalmente deixou o hospital naquela noite. A proposta do Instituto Europeu ainda ecoava em sua mente, misturando-se com as memórias dos últimos meses. O sorriso de Maria Clara, os progressos de João Pedro, as mudanças em sua própria vida. Ao chegar em seu apartamento luxuoso, Ricardo percebeu como o espaço parecia frio e impessoal. As paredes brancas, os móveis caros, tudo refletia o homem que ele costumava ser. Mas agora, algo havia mudado. Na manhã seguinte, durante a reunião regular com a equipe médica, Dr. Paulo notou que algo perturbava o colega. Aconteceu alguma coisa, Ricardo? Perguntou ele quando ficaram sozinhos. Recebi uma proposta, respondeu Ricardo, contando sobre o Instituto Europeu. É o tipo de oportunidade que eu teria aceitado sem pensar duas vezes alguns meses atrás. E agora? Agora, não sei. É como se eu estivesse vendo o mundo com outros olhos. Aquela menina, Paulo, ela mudou algo em mim. Dr. Paulo sorriu. Sabe, Ricardo, em toda a minha carreira aprendi que a medicina não é só sobre curar doenças. É sobre conexões humanas, sobre fazer diferença na vida das pessoas. Antes que Ricardo pudesse responder, Sandra entrou apressadamente na sala. Dr. Ricardo, desculpe interromper, mas a Maria Clara está aqui. Ela parece muito agitada. Ricardo levantou-se imediatamente. Na recepção encontrou Maria Clara com lágrimas nos olhos. O que houve? Lhe perguntou ele, ajoelhando-se para ficar na altura dela. O João Pedro, começou ela, tentando controlar o choro. Ele estava tão bem, mas hoje de manhã não conseguiu levantar da cama. Está muito cansado, doutor. A mãe não pôde faltar no trabalho hoje, então eu vim sozinha. Ricardo trocou um olhar rápido com o Dr. Paulo, que já estava pegando o telefone para acionar a equipe de emergência. Vamos buscar seu irmão agora mesmo, disse Ricardo, segurando a mão da menina. Não se preocupe, nós vamos cuidar dele. No caminho para a Vila Esperança, no carro com o motorista do hospital, Maria Clara segurava firme a mão de Ricardo. O senhor não vai deixar nada acontecer com ele, né? A pergunta atingiu Ricardo como um soco no estômago. A confiança absoluta nos olhos da menina pesava mais do que qualquer responsabilidade que já havia carregado em sua carreira. Não, Maria Clara, respondeu ele, apertando suavemente a mão dela. Eu prometo que vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para ajudar seu irmão. Naquele momento, a proposta do Instituto Europeu pareceu ainda mais distante. Como poderia deixar aquela família agora? Como poderia abandonar aquela menina que havia lhe ensinado o verdadeiro significado de ser médico? O hospital entrou em estado de alerta quando Ricardo chegou com João Pedro nos braços. O menino estava pálido e sua respiração estava mais irregular que o normal. Maria Clara corria ao lado da maca, recusando-se a soltar a mão do irmão enquanto a equipe médica o conduzia para a emergência. Preciso que você espere aqui fora com a Sandra, disse Ricardo gentilmente à menina. Prometo que vou cuidar bem do João Pedro. Maria Clara relutantemente soltou a mão do irmão, mas antes que Ricardo entrasse na sala de emergência, ela o chamou. Doutor Ricardo, o senhor lembra da promessa? Ele parou por um momento, olhando para aqueles olhos cheios de confiança. Lembro, Maria Clara. Eu não vou desistir do seu irmão. As próximas horas foram intensas. Dr. Paulo coordenava a equipe médica, enquanto Ricardo não saía do lado de João Pedro.
Os exames revelaram que o corpo do menino estava reagindo de forma inesperada ao tratamento, necessitando de ajustes urgentes. Precisamos de um medicamento específico, explicou o Dr. Paulo, mostrando os resultados para Ricardo. É um novo protocolo que foi aprovado recentemente, mas não temos esse medicamento no Brasil ainda. Só está disponível em alguns centros de pesquisa na Europa. Ricardo sentiu seu coração acelerar. A proposta do Instituto Europeu voltou à sua mente como um relâmpago. Ele conhecia pessoas lá, tinha contatos, poderia... "Quanto tempo temos?" perguntou ele. "O quadro é delicado", respondeu o Dr. Paulo. "Precisamos agir nas próximas 48 horas. Ricardo saiu da sala de emergência e encontrou Maria Clara dormindo no colo de Sandra. Dona Aparecida havia chegado do trabalho e estava sentada ao lado delas, suas mãos unidas em uma prece silenciosa. "Doutor Ricardo", chamou Dona Aparecida, levantando-se. "Como está, meu filho?" Ele explicou a situação da forma mais clara possível, tentando equilibrar a verdade com a esperança. Quando terminou, Dona Aparecida cobriu o rosto com as mãos, suas lágrimas silenciosas expressando todo o seu desespero. "Dona Aparecida", disse Ricardo, sua voz firme, "eu prometi a Maria Clara que não desistiria do João Pedro. E eu vou cumprir essa promessa." Voltando ao seu consultório, Ricardo fez uma ligação que mudaria o curso de tudo. "Dr. Müller, aqui é Ricardo Mendes. Sobre aquela proposta do Instituto, preciso de um favor urgente." As próximas horas foram uma corrida contra o tempo. Ricardo acionou todos os seus contatos, usou toda a sua influência e, principalmente, colocou em jogo sua própria reputação. A negociação com o Instituto Europeu tomou um rumo completamente diferente do esperado. 6 meses se passaram desde Buzier, aquela noite tensa no hospital. O outono havia dado lugar ao inverno, e agora a primavera começava a colorir os jardins do Hospital São Lucas. No antigo consultório de Ricardo, as paredes cinzas haviam sido completamente repintadas com cores vibrantes, escolhidas pessoalmente por Maria Clara e João Pedro. O acordo que Ricardo fez com o Instituto Europeu surpreendeu a todos. Em vez de aceitar a posição oferecida, ele negociou uma parceria internacional. O Hospital São Lucas se tornaria um centro de pesquisa associado, com acesso a medicamentos e tratamentos experimentais. Em troca, Ricardo coordenaria pesquisas já à distância e realizaria visitas periódicas ao Instituto. "Foi a melhor decisão que já tomei", explicou ele para Dr. Paulo, enquanto observavam João Pedro brincando no jardim do hospital. O menino, agora com muito mais energia, corria atrás da irmã entre as flores recém-plantadas. O fundo especial do hospital também havia se transformado. A iniciativa de Ricardo inspirou outros médicos e logo um programa mais amplo de atendimento foi criado. As paredes que separavam as diferentes realidades da cidade começavam aos poucos a se dissolver. "Dr. Ricardo", chamou Maria Clara, correndo em sua direção com um desenho nas mãos. "Olha o que eu fiz na escola." O desenho mostrava o hospital, mas não como ele era antes. As paredes eram coloridas, havia flores por todo lado, e pessoas de diferentes tamanhos e cores sorriam juntas. No centro, a figura do médico de jaleco branco estava de mãos dadas com 2 crianças. "É assim que eu vejo o hospital agora", explicou ela orgulhosa. "Um lugar onde todo mundo pode receber ajuda, não importa de onde venha." Ricardo pendurou o desenho em um lugar especial em seu novo consultório, ao lado da foto que ele mais prezava. Ele, Maria Clara e João Pedro, no dia em que o menino recebeu alta após a crise. A imagem capturava perfeitamente o momento em que ele entendeu que sua verdadeira riqueza não estava nos diplomas internacionais ou nos honorários altos, mas na capacidade de fazer diferença na vida das pessoas. "Sabe, Maria Clara", disse ele, ajustando o desenho na parede, "você me ensinou algo muito importante." "Eu?", perguntou ela surpresa. "Mas o senhor é que é o médico." Ricardo sorriu, lembrando-se da menina determinada que havia entrado em seu consultório meses atrás. "Às vezes precisamos de alguém especial para nos mostrar o caminho de volta ao nosso coração."
Você me ensinou que a medicina não é sobre paredes cinzas e diplomas na parede. É sobre coragem, amor e, principalmente, sobre nunca desistir de quem precisamos proteger. João Pedro aproximou-se deles, seus passos agora firmes e seguros. Dr. Ricardo, conta aquela história de novo? De como a Maria Clara atravessou a cidade toda sozinha para me ajudar? Essa é uma história que eu nunca vou me cansar de contar, respondeu Ricardo, sentando-se com as crianças no sofá de seu consultório. É a história de como uma pequena guerreira me ensinou o verdadeiro significado de ser médico. Fim da história. Queridos ouvintes, a jornada de Maria Clara, João Pedro e Dr. Ricardo nos mostra que o amor e a determinação podem derrubar qualquer barreira. Se essa história tocou seu coração, não deixe de se inscrever em nosso canal para acompanhar outras narrativas igualmente emocionantes. Deixe seu like para nos ajudar a espalhar mais histórias de esperança e transformação. E nos conte nos comentários qual foi o momento que mais tocou você nessa história de superação e amor. Sua opinião é muito importante para nós. Até a próxima.